Convido os irmãos, portanto, a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o texto que nós temos meditado. Esse é o segundo domingo no qual nós vamos meditar na carta de Paulo aos Coríntios. No primeiro domingo, o texto que nós meditamos foi o capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. E hoje o nosso texto ele se encontra ainda no capítulo 1, do verso 10 até o verso de número 17. Então essa é a nossa passagem. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 até o verso 17. O texto diz da seguinte forma: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Pedro, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao seu santo nome nesse momento em que nos inclinamos para ouvir a mensagem do Senhor. A nossa oração, ó Deus Santo, é para que, apesar de nós, o Senhor possa falar aos nossos corações, pela ação do Teu Espírito, aplicando a Sua palavra na vida de cada membro dessa igreja, na vida de cada pessoa que nos visita, na vida de cada pessoa presente aqui. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração e nos dê entendimento da verdade, para que assim possamos praticá-la para a honra e glória do Seu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Texto de Marcos, no capítulo 3, Jesus é questionado por alguns escribas que questionavam o fato de Jesus estar expulsando alguns demônios. E a afirmação que eles fazem a Jesus é que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Obviamente, essa afirmação daqueles escribas, ela não tinha qualquer fundamento, ela não tinha cabimento algum. Nós sabemos que a intenção deles era incitar a multidão contra Jesus, tendo em vista a popularidade de Jesus. Mas Jesus vai, com muita sabedoria, refutar a afirmação dos escribas, dizendo que uma casa, ela não subsiste se ela pelejar contra ela mesma, se ela estiver dividida contra ela mesma. Um reino não subsiste se ele pelejar contra ele mesmo. Portanto, o que Jesus vai ensinar àqueles fariseus, obviamente, para refutar a afirmação deles, que visava questionar a autoridade e o poder de Jesus para expulsar demônios, é que a afirmação deles ela era completamente incoerente. Obviamente que essa é uma afirmação que Jesus faz dentro de um contexto específico, mas podemos entender que, em certa medida, o princípio que Jesus ensina ao refutar a afirmação daqueles escribas se aplica à vida da igreja, se aplica à vida da igreja naquele contexto ao qual o próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, mas se aplica também à vida da igreja contemporânea. Porque o que Jesus ensina naquele texto? É que as divisões
dentro de um mesmo reino, as divisões dentro de uma mesma casa, elas prejudicam aquela casa, elas prejudicam aquele reino. E é isso que nós podemos perceber que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar com muita propriedade, pelo menos nos 4 primeiros capítulos da carta que ele escreve aos Coríntios. Como nós mencionamos no sermão anterior, no primeiro capítulo, no qual nós meditamos, nós podemos perceber que Paulo havia sido informado acerca de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. O capítulo 1, no verso 11, o texto nos diz que Paulo havia recebido uma informação dos da casa de Cloe, que falavam a respeito das divisões que estavam acontecendo naquela igreja, a respeito das facções que estavam acontecendo naquela igreja. O que nós entendemos é que, naquele momento, ainda não havia acontecido de fato um cisma, mas Paulo ele vai procurar trabalhar de forma pastoral, mas também de forma muito dura e com propriedade esse problema que estava acometendo a igreja dos Coríntios, ou seja, as divisões e as facções dentro do contexto da igreja em Corinto. O capítulo 1, do verso 10 ao 12, ele é, portanto, uma exortação à unidade. O texto como um todo, ele é uma exortação à unidade e uma exortação à unidade em Cristo Jesus. E o texto, nesses primeiros versos, versos 10 até o verso 12, ele nos mostra com muita clareza que Paulo vai exortar mais uma vez aqueles cristãos para que eles estivessem unidos e não divididos num mesmo corpo. Quando nós olhamos o texto anterior, nós podemos perceber que Paulo ele já faz afirmações a respeito da unidade daquelas pessoas em Cristo Jesus, e eles deveriam, portanto, se portar como tal, como aqueles que foram alcançados por Cristo, alcançados pela graça de Cristo, e que em Cristo Jesus eram uns com os outros. E Paulo vai, portanto, exortá-los à unidade. O que nós podemos ver nessa passagem, portanto, é um tom extremamente pastoral e pessoal do apóstolo Paulo em relação à igreja. Obviamente, Paulo se preocupa com aqueles crentes. Ele era o pastor deles, ele havia plantado aquela igreja, ele havia inaugurado aquela igreja na sua primeira viagem missionária para aquela região, tendo ficado ali apenas cerca de 1 ano e meio. Aquela igreja nasceu fruto do trabalho de evangelização do apóstolo Paulo. E ele, portanto, tinha um carinho muito grande por eles. E tendo recebido notícias a respeito dos problemas que eles viviam, Paulo, então, vai pastoreá-los. É claro que ele gostaria de fazer de forma pessoal, mas ele escreve uma carta, destina essa carta para que ela fosse lida na igreja e os problemas, então, pudessem ser resolvidos. E nós podemos observar o tom pessoal e como Paulo se importa com aqueles cristãos nessa carta, quando no primeiro verso que lemos, Paulo vai chamar aquelas pessoas de irmãos. Ele os vê como crentes em Jesus. Ele não os vê como incrédulos, ou como ímpios, ou como quem não havia recebido a mensagem, a palavra do Senhor, mas ele os vê como crentes e ele os trata como tal. Mas como crentes, pecadores ainda, precisavam ter algumas áreas do seu relacionamento com Deus e também com o próximo trabalhadas, restauradas. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer nessa passagem. Nesse texto, portanto, exortando a unidade, ele chama os crentes a uma unidade que não seria uma unidade promovida por afinidade pessoal. O que é interessante dentro do contexto da igreja, porque a igreja é um organismo que reúne pessoas extremamente diferentes umas das outras. A igreja ela tem pessoas que talvez, fora do contexto eclesiástico, não se relacionariam, tamanhas distinções e as diferenças. Por isso Paulo está chamando aquelas pessoas a uma unidade que não diz respeito a uma afinidade de gostos pessoais, de
predileções que eram comuns entre eles, mas a unidade a qual ele os chama é a unidade que está na consciência da plena revelação de Cristo Jesus. O verso 9, ele nos mostra como que Paulo trata aqueles crentes, dizendo que eles estavam unidos com Cristo Jesus. E é a respeito dessa unidade que ele fala nesse texto, a partir do versículo 10. A unidade, portanto, que os crentes deveriam exercer no meio deles, era a mesma unidade deles com o seu Senhor, com Cristo Jesus. E se há algo que nós podemos afirmar em relação à nossa união com Cristo, é que ela é uma união com o nosso Senhor, mas essa união, ela nos une também com a igreja, ela nos une também com o corpo de Cristo. À medida que somos unidos a Cristo, nós somos também unidos aos nossos irmãos. Afinal de contas, nós fazemos parte de um mesmo corpo, sobre o qual Cristo é o cabeça. Portanto, a unidade a qual Paulo chama era a unidade promovida pela união dos crentes em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, portanto, nós somos unidos a Ele, mas nós somos também unidos aos nossos irmãos, ou aqueles que professam a fé em Cristo Jesus e que oram também no nome de Jesus. É por isso que podemos nos chamar de irmãos. É por isso que podemos dizer que somos membros de um mesmo corpo, pois nós estamos unidos em Cristo, unidos também uns aos outros. Paulo vai mostrar para aquela igreja como que a divisão dentro da igreja, ela é completamente condenável. E ele vai repreender com dureza toda divisão existente dentro da igreja. A igreja não é lugar para divisões. A igreja não é lugar para facções. A igreja não é lugar para grupinhos ou panelinhas. A igreja não é lugar para que nós tenhamos convívio apenas com uns e excluímos os outros. Mas a igreja é um lugar onde nós devemos estar plenamente unidos uns com os outros. É claro que Paulo, ele tem consciência das diferenças que podem haver de uma pessoa para outra. E ele não chama aqui essas pessoas a uma unidade que se evidenciaria num pleno acordo de opiniões. Mas ele chama essas pessoas a uma unidade que ela se evidencia numa atitude de amor que se empenha por harmonia e paz. Nós podemos ser um em Cristo, uns com os outros. Temos uma igreja sólida e unida, mesmo tendo pessoas que possam ter posicionamentos e opiniões diferentes quanto a questões que são secundárias. A questão não é todos precisam pensar, todos precisam ter as mesmas opiniões, mas todos precisam ter a mesma disposição de amor em promover paz e harmonia dentro da igreja. Paulo, ele tem a convicção de que toda divisão, ela dilacera a igreja, é um problema para a igreja. E antes de que a igreja sofresse problemas maiores, ele vai então tratar esse problema de uma maneira muito clara com os crentes de Corinto. Ele vai chamar então, portanto, os cristãos de Corinto a consciência de que toda divisão, toda facção na igreja é uma afronta, portanto, ao próprio Jesus. Nós temos a consciência, então, de que as divisões, as facções dentro da igreja, elas são incoerentes com a obra de justificação promovida por Cristo Jesus. Cristo morreu para que fôssemos um com Ele e uns com os outros. Portanto, é incompatível, é inconcebível que hajam divisões dentro da igreja. E é por isso que as divisões, elas geram, às vezes, ou as facções, as contendas, é por isso que elas geram, muitas vezes, divisões dentro das igrejas, inclusive dentro das igrejas do nosso próprio tempo. Paulo, então, agora no verso 11, ele vai mostrar que ele vai revelar a fonte da sua informação.
E isso é interessante porque Paulo não acusa a igreja sem propriedade. Ele não fala a respeito do problema da igreja como quem tivesse ouvido algum boato, mas ele fala como quem havia recebido de fato uma informação de fatos. Paulo não fala aqui de boatos, mas Paulo fala de fatos, de problemas reais naquela igreja. E quando ele inicia o verso de número 12, ele vai nos mostrar aqui qual era o problema. O problema era a divisão, mas isso estava sendo revelado em que medida, em que instância. E aí o verso de número 12 nos mostra que as divisões elas estavam surgindo em torno de determinados líderes, que alguns daquela igreja os tinham como seus líderes ou como referência. E aí ele diz, alguns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefas. Ou outros dizem, eu sou de Cristo. E Paulo vai mostrar como que esse tipo de afirmação, ela é incompatível com a mensagem do Evangelho. E nós podemos entender que havia aqui, de fato, alguns motivos pelos quais aquelas pessoas poderiam privilegiar ou dar preferência a um pastor, a um pregador, em detrimento do outro. O grande problema é que tudo isso era motivado por questões equivocadas quanto à fé cristã. E nós vamos perceber aqui que, inclusive, havia uma influência de filosofia grega pagã no contexto da igreja, motivando ou propiciando esse tipo de divisão e de facção dentro da igreja. Alguns poderiam preferir Paulo, pois Paulo foi o fundador daquela igreja. Paulo foi o primeiro pastor daquela comunidade. Mas alguns preferiam Apolo, porque Apolo era alguém que tinha um discurso mais eloquente, formado na escola de Alexandria, era um grande orador. E alguns, então, por conta da influência grega, da filosofia grega, que dava muita ênfase à sabedoria na predileção, ou que dava muita ênfase na eloquência, essas pessoas talvez preferiam Apolo por conta de ser um grande pregador. Talvez um maior e melhor orador do que o próprio apóstolo Paulo. E alguns diziam, eu sou de Apolo. Apolo é melhor pregador do que Paulo. Apolo tem uma palavra mais inteligente. Apolo tem um discurso mais bonito. Ele tem uma linguagem mais rica. Ele tem uma linguagem mais culta. Eu sou de Apolo. E alguns se diziam de Cefas, que aqui é uma referência ao próprio Pedro, a um discípulo de Jesus, Pedro. E outros que se diziam de Cristo. Aparentemente, esses últimos, eles têm uma forma de maior piedade. No entanto, ao afirmarem que eram de Cristo e rejeitarem a autoridade apostólica de Paulo, eles estavam também equivocados. E nós podemos perceber que há resquícios desse tipo de perspectiva, inclusive nas igrejas evangélicas e protestantes dos dias de hoje. Algumas pessoas elas gostam de dizer assim, não, eu não sou de religião nenhuma, eu sirvo a Jesus. Não, eu não estou debaixo da autoridade de pastor e de líder nenhum, eu sigo a Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que o próprio Cristo instituiu pastores, o próprio Cristo instituiu bispos, o próprio Cristo instituiu presbíteros, para que esses governassem a igreja debaixo da autoridade apostólica. Portanto, ao rejeitarem a autoridade de Paulo, estavam rejeitando o próprio Cristo, estavam rejeitando o próprio Jesus, mesmo se dizendo pertencerem a Cristo. No final dos capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que nós podemos perceber é que há uma série de confusões e de distorções quanto aos dons espirituais. E há quem diga que essas distorções elas eram fomentadas por esses que se diziam pertencer a Cristo Jesus. Então, o grande problema aqui é uma má compreensão a respeito da verdade bíblica e da aplicação da doutrina do próprio Cristo, da doutrina apostólica na vida daquela igreja. E Paulo vai mostrar que como que essa predileção por um pastor,
por outro pastor, por um líder, por outro líder. Isso é um equívoco completo e a igreja deve se desviar de todo tipo de predileção nesse sentido. Mas a passagem nos mostra agora, a partir do verso de número 13 até o verso 17, que o grande problema em privilegiar ou dar mais crédito a determinados pregadores, o texto vai nos mostrar aqui, é que ao darem tamanho crédito e importância a um pregador, a outro líder, eles estavam deixando de lado a mensagem da cruz. Ao darem muita ênfase sobre a quem eu pertenço, a quem ele pertence, a quem nós pertencemos, eles estavam se esquecendo da mensagem da cruz. Eles estavam se esquecendo do evangelho puro, simples, genuíno, que diz respeito à morte e à ressurreição de Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Eles estavam se esquecendo disso. Portanto, a exortação à unidade aqui é uma exortação à centralidade da cruz de Cristo e da mensagem da cruz no seio da igreja. O que Paulo está chamando a atenção daquelas pessoas, portanto, é para que a cruz fosse o centro das suas atenções e não Apolo, ou Paulo, ou Cefas, mas Cristo Jesus e a mensagem da cruz. Nós podemos ver nesse primeiro versículo dessa segunda parte da passagem, do verso 13, que Paulo ele aqui se vale de uma linguagem extremamente retórica. Ele faz perguntas que, obviamente, aqueles cristãos eles sabiam as respostas para elas. Eram perguntas absurdas, mas Paulo as faz, talvez, para refrescar a memória daqueles crentes, para que eles entendessem a quem de fato eles pertenciam e o tamanho do equívoco deles quando davam prioridade e privilegiavam um em detrimento de outro. E ele então pergunta: acaso foi Paulo que foi crucificado no lugar de vocês? Cristo está dividido? O corpo de Cristo está dividido? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Óbvio que não. A resposta clara para cada uma dessas perguntas é não. E os coríntios sabiam disso. Eles tinham consciência disso. E Paulo quer conduzi-los a relembrarem. Paulo quer conduzi-los a uma memória correta em relação àquilo que eles ouviram da parte do próprio apóstolo Paulo na pregação do evangelho àquelas pessoas. É claro que Paulo não foi crucificado por eles. É claro que eles não foram batizados em nome de Paulo. É claro que Cristo não está dividido. Mas Paulo quer mostrar para eles, com essas perguntas, o quanto a postura deles é incoerente com o evangelho de Cristo Jesus. E aí, dos versos 14 até o verso 16, nós podemos ver aqui que Paulo ele demonstra uma certa satisfação em ter batizado poucas pessoas naquele contexto. Ele cita aqui o nome de algumas pessoas que ele batizou, que ele se lembrava que tinha batizado. Alguns dizem que a interrupção que existe entre o verso 14 e 16 com o versículo 15 mostra que Paulo provavelmente havia se esquecido de alguém e ele é relembrado por um de seus cooperadores. E aí no verso 16 ele então vai citar os da casa de Estéfanas, exatamente isso, ele vai citar os da casa de Estéfanas. O que nós vemos aqui é que Paulo não estava dando muita importância para quantas pessoas ele havia batizado, quais pessoas ele havia batizado. E ele vai dizer aqui com muita clareza que o ministério dele não consistia em batizar pessoas. E ele vai dizer: eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para pregar a Cristo, eu fui chamado para pregar o evangelho de Cristo Jesus. É claro que aqui Paulo não está desmerecendo o batismo ou tratando o batismo como algo que não tem importância. Mas o que Paulo faz aqui com a sua atitude de pregar o evangelho e incumbir seus cooperadores de batizar é justamente procurando não dar vazão para que as pessoas se vangloriassem de terem sido batizados por ele ou por qualquer outro. Paulo não quer glória para si. Ele quer que os cristãos de Corinto tenham sua mente e o seu coração voltados para
Cristo Jesus. Essa é a ênfase que Paulo dá em toda essa passagem. E por isso ele vai dizer, eu não fui chamado para batizar, mas eu fui chamado para pregar. E agora no verso de número 17, nós podemos ver que Paulo faz aqui algumas afirmações. Ele faz uma afirmação positiva, num tom positivo, se referindo ao seu chamado principal. E ele vai dizer que esse chamado foi para pregar o Evangelho. Paulo tinha consciência de que a sua vocação e o seu chamado era para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo tinha consciência de que ele deveria pregar a Cristo, e este crucificado, e este morto, em nosso lugar, em nosso favor, em favor e no lugar dos crentes de Corinto. E ele se preocupava, podemos dizer assim, exclusivamente com o ministério da pregação. Isso era o mais importante. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. E ele estava mais preocupado com isso do que em batizar pessoas. Mas agora, ele faz aqui também algumas afirmações que nós podemos dizer são negativas, num tom negativo. Se ele diz, eu fui chamado para pregar, e ele diz então, eu não fui chamado para batizar. Ele diz também, pregação, e é o que nós podemos deduzir a partir de uma afirmação dele, quando ele diz pregação, não é tratado filosófico. Isso não está explicitamente no texto, mas quando Paulo diz que ele prega a Cristo, ele não se vale de linguagem de sabedoria, ele está falando justamente isso. Pregação não é tratado filosófico. Ele não foi chamado para batizar, pregação não é tratado filosófico, e ele diz que a cruz, ela, portanto, não deve perder a sua centralidade. E nós entendemos que quando Paulo fala aqui de abrir mão de linguagem de sabedoria, ou de sabedoria de palavra, Paulo está claramente se referindo à retórica da filosofia grega, que era uma influência muito forte na igreja cristã, a qual ele agora combate. A pergunta é, Paulo não tinha condições de pregar com muita eloquência? É claro que tinha. Paulo recebeu das melhores formações que alguém poderia receber naquele seu contexto. Mas olha o que ele mesmo nos diz no capítulo 2, a partir do verso 1, quando ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é, eu abri mão de toda a sabedoria que pudesse conduzi-los a apoiar a confiança de vocês em homens. Porque a nossa confiança e a nossa esperança, ela deve estar em Cristo Jesus. Cristo deve receber glória, Cristo deve receber honra, e não homens. E é por isso que Paulo abre mão de toda forma de palavra de sabedoria, para que apenas Cristo fosse glorificado e não ele. Para que apenas Cristo recebesse toda a glória e toda a honra, e não o próprio apóstolo Paulo. E ele vai dizer que ele o fez, portanto, para que a cruz não fosse anulada, ou para que ela não perdesse a centralidade no contexto da igreja dos Coríntios. Como nós podemos aplicar essa passagem nas nossas vidas e na vida da igreja? Nós podemos dizer que, infelizmente, esse não é um problema exclusivo da igreja de Corinto, naquela época. Infelizmente, esse é um problema com o qual a igreja protestante, evangélica e reformada lida, inclusive, nos dias de hoje. Portanto, a mensagem de Paulo aos Coríntios, ela se estende até nós. E por isso nós precisamos estar atentos sobre quais implicações e como nós podemos aplicar essa mensagem nas nossas vidas. A primeira coisa que devemos pensar é que, como crentes
que buscam viver em unidade, nós precisamos constantemente nos lembrar do motivo pelo qual nós somos chamados à unidade. Nós não somos chamados à unidade por questões de afinidade. Nós não somos chamados por questões de gosto pessoal que são comuns entre nós, mas nós somos chamados à unidade por conta da obra redentora de Cristo Jesus. Portanto, viver em discórdia, viver em facções, viver em divisões é uma afronta à obra de Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, portanto, Ele morreu para que fôssemos um com Ele, mas para que fôssemos um também uns com os outros. E isso é algo que Ele providencia e proporciona para nós na sua obra vicária, substitutiva, na cruz do Calvário. Portanto, as igrejas locais, elas deveriam considerar o lugar da mensagem da cruz, ou o lugar que essa mensagem tem ocupado em suas vidas. O lugar que essa mensagem tem ocupado nos nossos púlpitos, o lugar que essas mensagens têm ocupado nos nossos relacionamentos. Porque o que nós podemos dizer, e com muita tristeza, é que se há divisão, se há facção, se há contendas nas igrejas, é porque a mensagem da cruz já foi abandonada há muito tempo. Porque se a mensagem da cruz é o centro, não há espaço para facções. Não há espaço para gosto pessoal. Não há espaço para dar glória ao homem, senão apenas a Cristo Jesus. Portanto, essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Qual é o lugar que a mensagem da cruz ocupa nos nossos relacionamentos? Qual é o lugar que a mensagem da cruz ocupa no nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo Jesus? Mas talvez nós estejamos cultivando sentimentos de hostilidade e indiferença em relação àqueles por quem o próprio Cristo morreu por conta de gostos pessoais ou por conta de picuinhas, por conta de rixas que possamos ter vivido e vivenciado na vida da igreja. Dificuldades e problemas nós sempre vamos enfrentar, mesmo na vida da igreja, mas nós precisamos entender que é Cristo Jesus que nos une e a unidade que temos nele é maior do que todo problema que possamos ter. É maior do que toda diferença ou indisposição que possamos ter uns com os outros. Mas como aqueles que são chamados à unidade em Cristo, nós devemos ter essa disposição de amor, de promover a paz e de promover a harmonia, e não de cultivar a resistência, e não de cultivar as facções, a indiferença, a hostilidade, as divisões. Não há espaço para isso dentro das igrejas, porque Cristo nos chamou para a unidade, e portanto nós precisamos sempre nos lembrar de que fomos chamados à unidade, não por gosto pessoal, não por afinidades, mas pela obra vicária e substitutiva de Cristo Jesus. O grande problema é que se nós damos espaço às divisões, é porque a cruz não está no lugar que ela deveria estar. É porque a mensagem da cruz não está, talvez, no centro dos nossos corações e na nossa vida, guiando todo o nosso procedimento e toda a nossa prática. As divisões, elas existem porque em algum momento ou outro nós deixamos a cruz de lado. Nós deixamos a mensagem da cruz de escanteio. A cruz que deveria ser central na mensagem dos púlpitos, nos nossos relacionamentos com o próprio Deus e uns com os outros, ela acaba, por conta da nossa disposição e inclinação natural, ficando de escanteio, sendo periférica e secundária na nossa vida. É por isso que igrejas se dividem. É por isso que hoje em dia existe um número muito grande de igrejas que elas começam porque alguém ficou insatisfeito na igreja onde ele estava. E aí ele saiu. E aí ele criou uma igreja para ele. O problema é que lá vai ter alguém que não vai se satisfazer com alguma coisa e vai sair. E vai criar também uma igreja para ele. E é por isso que, infelizmente, as igrejas hoje em dia, elas têm surgido no nosso contexto social. Não porque as igrejas estão sendo zelosas com relação à pregação do evangelho, ou à obra missionária, ou ao discipulado e à evangelização. Mas as igrejas, normalmente, hoje em dia, elas têm crescido porque alguém ficou insatisfeito num lugar, e ele saiu, e ele criou uma igreja para ele.
E lá alguém ficou insatisfeito com alguma coisa e ele saiu e também criou uma igreja para ele. Nós devemos nos atentar para essa realidade e perceber o quanto isso é extremamente triste. O quanto isso é triste. As pessoas que saem das igrejas porque o meu pastor foi embora, então agora eu vou embora também. E eu não volto mais naquela igreja. Era isso que estava acontecendo em Corinto. E aí, há algo que um professor meu no seminário dizia, e que diante de um texto desse se torna muito evidente. Ele dizia assim: as pessoas mudam, mas as tendências ficam. Hoje, nós não vivemos na sociedade de Corinto, mas as tendências, os problemas, infelizmente, são os mesmos. E nós vemos as pessoas e as igrejas se dividindo por conta dos mesmos problemas, por conta das mesmas picuinhas, por conta das mesmas indiferenças e indisposições. A mensagem, portanto, do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto e para nós hoje é: parem com isso. Parem com isso. As divisões acabam com as igrejas. As divisões acabam com o nosso relacionamento com o Senhor. A divisão acaba com o nosso relacionamento uns com os outros, acaba com as famílias. Portanto, a exortação é: parem com isso. E que a cruz seja o centro. Cristo Jesus, aquele que se humilhou em nosso lugar e em nosso favor, para que recebêssemos da sua parte todo o mérito e todo o benefício. A mensagem da cruz, ela é, portanto, uma mensagem de humildade e de submissão uns aos outros. E nós precisamos nos portar de tal forma. A grande questão é que eu percebo que existe uma aplicação dessa passagem, não apenas para aqueles que são membros da igreja, mas também é uma passagem que exorta aqueles que são líderes na igreja. E eu fico pensando como que a postura do próprio apóstolo Paulo, ela é diferente da postura de grande parte dos líderes evangélicos hoje no nosso contexto. Porque se Paulo diz assim: não, eu nem lembro de quantas pessoas eu batizei aí, e isso para mim pouco importa. Hoje em dia a gente vê o contrário, a gente vê as pessoas se gabando nos seus relatórios finais de final de ano, do número de pessoas que eles batizaram, do número de profissão de fé que tiveram na sua igreja, do número de membros que sua igreja tem, e a gente acaba vendo que há inclusive certa competição entre os líderes evangélicos, onde uns questionam aos outros sobre: quantos sua igreja arrecada? Quantos você batizou? Quantos professaram a fé na sua igreja? Quantos você conduziu a Cristo? Nós vemos que a postura do apóstolo Paulo, ela também precisa ser imitada pelos líderes das igrejas protestantes do contexto no qual nós estamos inseridos. A grande questão é que Paulo jamais esteve interessado em glória pessoal. Jamais esteve interessado em honra para si mesmo. E é por isso que ele diz: olha, eu abri mão e eu decidi nada saber no meio de vocês a não ser Cristo e esse crucificado, para que a cruz fosse o centro, porque ele não queria glória pessoal. E podemos dizer com certeza que nem Apolo e nem Cefas o queriam também para si. Mas hoje nós percebemos, inclusive no discurso, nos púlpitos das igrejas, onde o simples evangelho perdeu o seu lugar. A simples mensagem da cruz perdeu o seu lugar. E o que nós temos visto, via de regra, num contexto de igreja reformada, é que a simples mensagem da cruz deu lugar a tratados filosóficos. E nós temos visto líderes que se preocupam muito mais com a linguagem de sabedoria do que com a mensagem da cruz de Cristo, que é simples, que é direta, que é clara, que diz respeito a: Cristo morreu no nosso lugar, porque nós somos pecadores, e sem Cristo estamos fadados à condenação, e portanto precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que assim sejamos salvos, para que assim sejamos alvos da graça de Deus. Essa é a mensagem. E nada mais disso nós precisamos. Nós precisamos da mensagem da cruz. Portanto, a carta que o apóstolo escreve, e esse trecho da mensagem, ele é uma passagem que se aplica tanto àqueles que são os membros da igreja, mas também à liderança. Nós devemos prezar, sobretudo, irmãos, é pela cruz de Cristo
E se há divisões no nosso meio, se há facções no nosso meio, a palavra para nós hoje é: parem, basta. As divisões acabam com as igrejas. Concentrem-se na mensagem da cruz. Ela é a nossa esperança. Cristo Jesus é o motivo do nosso orgulho. E o próprio apóstolo Paulo diz isso, que se temos de nos gloriar em alguma coisa, que seja em Cristo, que seja na cruz de Jesus. Que não nos gloriemos por quem é o nosso pastor, ou quem foi o nosso pastor, quem me batizou, ou quem não me batizou, ou quantos membros tem a minha igreja, ou quão bonito esse pastor fala, ou quão bonito aquele outro fala. Que essas não sejam as questões com as quais nós nos preocupamos, mas que o centro das nossas atenções seja Cristo e esse crucificado. Cristo é o motivo do nosso orgulho. Que possamos nos gloriar, portanto, única e exclusivamente nele. Que Deus nos abençoe.